A gente segue agora falando sobre a OTAN, a aliança militar que reúne países como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, e fez hoje um anúncio importante. Foi iniciada a maior operação militar em décadas. Os exercícios foram convocados para uma simulação de resposta a um possível ataque russo. Trouxemos essa notícia mais cedo para você aqui no Jornal Jovem Pan e agora a gente repercute e analisa esse anúncio com um convidado, o doutor Danilo Porfírio de Castro Vieira, professor de Relações Internacionais do Uniceub de Brasília. Professor, obrigado pela presença aqui. Uma boa noite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço. Professor, dá para interpretar de que forma esse anúncio feito pela OTAN é algo muito impactante, né? O anúncio causa uma impressão assustadora, até eu diria, de uma grande mobilização militar nesse momento em que muitos analistas, e aí o senhor pode dizer se também compactua dessa visão ou não, enxergam uma redivisão do mundo em dois grandes blocos, semelhante ao que foi o cenário da Guerra Fria. No momento tão tenso quanto esse, do ponto de vista geopolítico, vem esse anúncio da OTAN. De que forma é preciso interpretar isso, professor? Bom, vamos dizer que a OTAN reassumiu de forma categórica, declarada, como o braço, a força armada, o braço militar de uma coalizão ocidental, liderada pelos Estados Unidos da América. Nós temos que lembrar que, num primeiro momento, nós observamos um processo de questionamento do papel da OTAN. Nós temos que lembrar que a OTAN foi criada para responder a um tensionamento que vem da década de 40, que é a chamada Guerra Fria. A OTAN nasce para responder à doutrina Truman, que é para conter a expansão soviética, o bloco soviético, mas com a queda do Muro de Berlim, o fim do bloco oriental, soviético, socialista, questionou-se qual seria o papel da OTAN. No primeiro momento, nós vimos no governo Clinton a OTAN sendo um braço de uma política norte-americana ligada a uma coalizão europeia, onde a OTAN seria, junto às forças americanas, uma polícia do mundo, uma guardiã dos valores democráticos, republicanos, liberais, próprios do Ocidente. Vimos intervenções da OTAN vinculadas à guerra da Iugoslávia, Croácia, Eslovênia, Bósnia, as intervenções no Iraque, desde a Guerra do Golfo, passando pela intervenção de 2004, a Guerra do Afeganistão, as intervenções na Guerra da Somália. Vimos, entretanto, que a OTAN é questionada de forma categórica no governo Trump. Olha, o modelo da OTAN é um modelo que não funciona e é oneroso demais, inclusive para os interesses americanos. E no governo Biden agora reassume-se esse papel ainda mais para o quê? Para questionar o poder regional, enquanto potência regional, da Rússia. Mas lembrando, a gente não está vendo a restauração de um modelo bipolar. O que, na verdade, nós estamos vendo é a montagem de um modelo multipolar com coligações, com trabalhos conjuntos. Então, nós estamos vendo uma ascensão econômica da China, nós estamos vendo uma ascensão econômica da Índia, que é mais, vamos dizer, independente, não alinhada. Vemos uma aproximação da Rússia com a China, dos interesses. E, obviamente, a OTAN, dentro do projeto do governo Biden e dos interesses europeus contemporâneos, visa, de alguma maneira, expandir e tensionar, vamos dizer aí, os seus interesses com os russos em regiões que, tradicionalmente, eram satélites do então Império Russo ou mesmo da União Soviética. Eu estou falando do caso da Geórgia, em 2008, a justificativa de levar a União Europeia e a OTAN à Geórgia, o que levou a uma intervenção russa na Geórgia, e o quê? Esse histórico de aproximação da Ucrânia
a União Europeia e essa promessa de adesão da Ucrânia para a OTAN, o que vai contra os interesses regionais russos. Então, essa ação da OTAN agora demonstra um sinal de força, de mobilização, de capacidade de ação em relação aos russos, principalmente pelo fato da guerra da Ucrânia estar estagnada e mostrar que as forças ucranianas estejam num processo de esgotamento. Então, mostra-se que a OTAN não vai ficar parada, né, nesse processo aí de estagnação e esgotamento da resistência russa. Mas a tradição democrática não é uma tradição de confronto. As democracias liberais, pelo menos na lógica das relações internacionais e dos direitos internacionais, não tomam iniciativa de guerra. Então, isso aqui é mais simbólico, retórico, do que propriamente prático. E, obviamente, mostrando aqui uma ação, né, de efetiva expansão da OTAN em territórios que outrora não faziam parte da OTAN, que é a Finlândia e a Suécia. Professor, e a gente está acompanhando também, com muita preocupação, a escalada da crise no Oriente Médio. Eu sei que é a área de especialização do senhor, então por isso queria ouvi-lo muito atentamente sobre isso, porque aquilo que inicialmente era uma guerra entre Israel e o Hamas, agora já vai ganhando novas proporções. Até nós aqui na cobertura diária, nós mudamos também a nossa linguagem, a gente já se refere ao conflito como guerra no Oriente Médio, não mais só a guerra entre Israel e Hamas, porque de fato foi ganhando novas proporções e a cada dia parece que há o envolvimento de novos atores, direta ou indiretamente envolvidos. O Hezbollah, primeiramente, agora os rebeldes hutis do Iêmen, Estados Unidos, Reino Unido, Paquistão, enfim, algo que vai ganhando corpo dia a dia. Até que ponto pode chegar essa tensão, professor, e pode se transformar em um conflito generalizado, mundo afora? Conflito generalizado, não, mas um conflito regional, fundado em ações proxy por procuração, o desenho me parece esse. Então, nós temos que entender, né, vamos retornar ao outubro, que as ações foram ações de grupos insurgentes de índole jihadista, de índole, para alguns, terrorista, né, eu uso o termo terrorismo, eu prefiro usar o termo jihadismo, como o Hamas, que é um movimento sunita, ligado à Irmandade Muçulmana, apoiado pela Jihad Islâmica, que é um movimento também jihadista, de cunho ultra-fundamentalista, ligado a uma vertente do Islã sunita da Arábia Saudita, chamado Wahhabismo, que se desprende, inclusive, dessa influência saudita, e, obviamente, o Hezbollah no Líbano. Mas todos eles articulados por meio de um apoio, de um planejamento que vem do Irã. Irã, que desde a queda de Reza Pahlavi e com a ascensão do Khomeini, por meio da Revolução Xiita Iraniana, no final da década de 70 do século passado, faz com que o Irã se torne de aliado de Israel para o principal rival israelense na região. E essa ação do Irã tem como objetivo desmobilizar um processo de pacificação da região e desarticulação de ações, inclusive econômicas, entre Israel e os países sunitas do Golfo e, especialmente, o país central aqui, que é a Arábia Saudita. Pois bem, nós temos que lembrar que, diante da intervenção dos americanos, o Irã não toma uma atitude, vamos dizer, direta, mas age via proxy, por meio das forças do Iêmen, as forças de resistência Houthi, que hoje estão gerando sérios problemas no Golfo de Aden e no Mar Vermelho, tanto que nós estamos vendo ações interventivas por meio de ataques aéreos advindos dos americanos e dos britânicos. E outra coisa que eu volto a insistir, o Irã recentemente passou, foi vítima de um ataque terrorista
em função, não sei se vocês se lembram, mas houve aí uma movimentação dentro do Irã, de natureza meio midiática, lembrando do assassinato do general Suleiman. E aí o que? 90 pessoas, 94 pessoas foram mortas no atentado por vias o quê? De drones. E quem reivindica o ataque? O ISIS. O ISIS, aquele movimento de insurgência, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que o Trump, em 2017, disse ter sido aniquilado. O movimento sunito-arrabita, que durante anos foi financiado pela Arábia Saudita. Sim. E aí, só para a gente fechar, e aí vem uma história. Ora, se esse movimento foi um movimento que estava até então derrotado ou estagnado, quem financia essa ação? Então, me parece que a guerra proxy está trazendo para dentro, né, desse palco agentes que até então não participavam, que são os países do Golfo, os países sunitas, que, de alguma maneira, são satélites da Arábia Saudita, que tinha grande interesse na aproximação com Israel. Então, nós estamos vendo uma regionalização do conflito em função de ações proxy, ações por procuração. Perfeito, é a análise do professor Danilo Porfírio de Castro, professor de Relações Internacionais do Uniceub de Brasília. Obrigado mais uma vez, professor, por nos ajudar a entender essas relações tão complexas da política internacional. Bom tê-lo sempre aqui na programação da Jovem Pan. Um abraço, professor. Um abraço, até mais.